Boa noite a todos. É muito bom estar aqui novamente, mais uma vez, para falarmos do Evangelho de Jesus. E como tem sido nos últimos meses, sempre com as palestras online, e que Jesus nos ampare, então. Eu vou fazer a leitura preparatória com o livro Vinha de Luz, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Para o alvo. Prossiga para o alvo. Paulo, Filipenses, capítulo 3, versículo 14. Paulo escreveu aos Filipenses, já possuía vasta experiência de apostolado. Doutor da lei, em Jerusalém, abandonara as vaidades da raça e da família, rendendo-se ao Mestre em santificadora humildade. Após dominar pela força física, pela cultura intelectual e pela inteligência nobre, voltou-se para o tear obscuro, conquistando o próprio sustento com o suor diário, ingressando nos espinhosos testemunhos para servir ao próximo, por amor a Jesus, recebeu a ironia e o desamparo de familiares, a desconfiança e o insulto de velhos amigos, os açoites da maldade e as pedradas da incompreensão. O convertido de Damasco, no entanto, jamais desanimou, prosseguindo invariavelmente para o alvo que ainda e sempre é a união divina do discípulo com o Mestre. Quantos aprendizes estarão atualmente dispostos ao grande exemplo? Espalham-se em vão os convites ao sublime banquete, debalde envia Jesus mensageiros aos estudantes novos, revelando a excelência da vida superior. A maioria deles, contudo, abrange operários fugitivos, plenamente distraídos da realização, perdem de vista a obra por fazer, desinteressam-se das lições necessárias e esquecem as finalidades da permanência na Terra. Comumente, nos primeiros obstáculos mais fortes da marcha, nas corrigendas iniciais do serviço, põem-se em lágrimas de desespero, acabrunhados e tristes, declaram-se incompreensivelmente desalentados, vencidos, sem esperança. A explicação é simples, todavia, perderam o rumo para o Cristo, reduzidos por obstáculos fugazes nas numerosas estações da jornada espiritual e por esquecerem o alvo sublime, chega de modo inevitável o instante em que, cessados os motivos da transitória fascinação, se sentem angustiados como viajores sedentos nos áridos desertos da vida humana. Então vamos à nossa prece inicial, rogando ao Mestre Jesus proteção para o estudo da noite. Sabemos, Senhor, que já está aqui desde bem cedo, cuidando de cada um de nós nesse instante, nos envolvendo na sua luz e no seu sublime amor. E tenhamos, Senhor, em nossos corações a vontade de querer ser melhor a cada instante e a cada dia. E, com isso, buscamos sempre o seu Evangelho, na certeza, Senhor, de que está conosco. Muito obrigada, Jesus. Pedimos que permaneça conosco, agora e para todos sempre. E hoje, a fala é do Rogério, e ele vai falar o tema... Qual é o tema? Herdeiros, eu esqueço desse nome, desculpem, Herdeiros. Seria a nossa companheira Cleusinete,
mas ela teve um probleminha, né, de última hora, e a gente manda nosso abraço fraterno para nossa irmã, que ela tenha melhoras. E é com você, Rogério. Boa noite a todos. Que a paz do Cristo esteja conosco nesse momento, trazendo tranquilidade e serenidade para os corações aflitos que habitam essa terra onde vivemos. Que a espiritualidade amiga possa nos amparar na noite de hoje, trazendo paz ao nosso coração, para que possamos refletir um pouco acerca da mensagem do Cristo, essa mensagem renovadora, consoladora, que aquece os corações daqueles que sofrem no momento tão difícil que vivemos. Somos todos herdeiros, pois somos filhos do Pai. Mas que terra herdaremos cada um de nós? Será que herdaremos uma terra nova? Ou será que seremos convidados a habitar um mundo diferente, de acordo com a nossa condição? Sabemos que não é fácil, nesse momento de transição, viver no mundo de expiação e provas, mas sabemos também que as oportunidades são renovadas a cada instante. A partir do momento que o Cristo esteve conosco, nós já tínhamos condições de fazer as escolhas certas para a nossa caminhada aqui na Terra. Hoje vivemos um momento decisivo, onde os sinais dos tempos tão esperados por todos chegaram. Vivemos um momento onde cada um tem que mostrar de que lado vai se colocar na história. Como se acontecesse hoje a separação do joio e do trigo. De que lado vamos estar? Percebemos conflitos, desgastes, brigas entre famílias, comunidades, sociedade, países, todos acreditando que tem um poder sobrenatural, além de todos, em cima de todos. E quando nós vamos percebendo que esse poder não existe, fomos colocados todos no mesmo patamar, de acordo com esse vírus que aproximou-se das famílias e nos colocou como prisioneiros dentro da nossa própria casa. Necessário se faz que todos nós possamos refletir o que fazer. Vamos nos colocar como trabalhadores do Cristo, fiéis servidores, ou vamos ficar nos colocando em brigas políticas, brigas para provar quem está certo, quem está correto, perdendo tempo ao invés de auxiliar aqueles que necessitam, que estão ao nosso lado. São reflexões que nós temos que começar a fazer. Até onde vai a nossa pureza de coração para que possamos habitar nesse novo mundo, herdar uma terra renovada, uma terra melhor, para que possamos viver em paz, junto com aqueles que nos cercam, aqueles que nos amam e aqueles também que temos dificuldades para serem resolvidas no plano de hoje. A escolha é sempre nossa, cabe a cada um de nós fazer essa reflexão. Assisti uma palestra de uma companheira onde ela dizia o seguinte: se Kardec estivesse apreciando um embate de dois companheiros espíritas, cada um querendo provar para o outro que está certo, que a sua visão é mais correta politicamente falando do que do outro, será de que lado que Kardec ficaria? Kardec, que era o bom senso encarnado. Será que reencarnamos na Terra para perder o nosso tempo precioso com esses conflitos? Será que é para isso? Será que seremos herdeiros da nova terra, do homem de bem, e continuarmos vivendo em conflito com aqueles que nos cercam? São reflexões para os dias de hoje. E a gente traz algumas falas que vão nos ajudar a refletir. Ser otimista
para que possamos ser herdeiros desse mundo novo. No passado, não tão distante, se o nosso olhar for o olhar de um espírito imortal rumo à eternidade, e não simplesmente dessa personagem que encarna na Terra hoje e acredita que é simplesmente o encarnado, e somos muito mais, somos espíritos imortais. Vivíamos em mundos inferiores, vida quase que toda material. Vida selvagem aproximava-se dos animais, instintos e paixões predominavam. Não há senso de justiça, delicadeza, conflitos resolvidos pela força bruta, vida moral quase nula. Mundos inferiores. Parece que eu estou equivocado, né? Parece que eu estou falando do mundo que vivemos hoje, do mundo que habitamos. Então percebam vocês que essa fala do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, que fala da progressão dos mundos, nós vamos percebendo que os mundos evoluem e os seus habitantes também. A evolução é contínua, mesmo quando nós, por mais que a gente possa fazer para atrapalhar, somos arrastados para que o progresso possa acontecer na Terra que vivemos. Saímos desse mundo inferior, já vivemos no mundo de expiação e prova, mas parece que mudou muito pouco o nosso quadro, vida que quase toda material. Ainda acreditamos, vivendo hoje, que ter é mais importante do que ser. Possuir, comprar, adquirir posses, ao contrário de ser melhor a cada dia, ser mais amigo, ser mais sereno, ser pacificador. Hoje vivemos nesse mundo de expiação e provas. O que acrescentar ao que já sabemos? Mal continua predominando. Isso gera uma polêmica enorme quando falamos do texto que está no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, que o mal predomina no mundo de expiação e prova. Alguém tem dúvida que o mal predomina? Irmãos estão morrendo nos hospitais, pois não conseguem respirar. E dinheiro é desviado para suprir as necessidades daqueles que já têm muitas posses. O mal predomina na Terra ainda. No mundo em transição, que já está começando a entrar na era da regeneração, mas o mal predomina. Sociedade construída em bases egoístas. É triste a gente ler esse texto. Como é a nossa sociedade? Primeiro, para a minha família, para os meus. Depois, se sobrar, para os outros. O forte explora o fraco. A escravidão foi assinada, mas será que a escravidão acabou? Será que os homens não continuam sendo explorados em seus trabalhos, em suas comunidades, na nossa sociedade? O meu é mais importante do que o nosso. Que dia vamos olhar para os nossos irmãos e trabalhar em prol de todos? Um futuro melhor para todos, para nós, e não só para a minha família, puxando a sardinha só para o meu lado. Precisamos do mal para sentir o bem? Será que precisamos? Dá a impressão assim que o mal é necessário? O mal existe por causa da ausência do bem. Quanto mais nos tornarmos homens de bem, quanto melhor fizermos para os nossos irmãos, o mal simplesmente deixará de existir na Terra. Mas enquanto vivemos no mundo do egoísmo, da corrupção, da exploração daqueles mais fracos, o mal vai continuar a existir na Terra. Precisamos da dor para valorizar a saúde? Será que precisamos da dor? Será que a doutrina espírita veio para pregar a dor? A necessidade da dor? Não. A doutrina espírita não veio para isso. Ela veio até para explicar o porquê que sofremos, porquê da dor, mas não pela necessidade da dor. Temos dois caminhos a escolher. Toda vez que escolhemos pelo caminho mais difícil, vamos sofrer.
as dificuldades do trajeto. E aí a dor vai se abater sobre todos nós. Precisamos da sombra para entender a luz? A luz. E é a luz. Eu e você somos luz. Toda vez que eu faço a minha luz brilhar, a escuridão se dissipa ao meu redor. Se eu me junto a você e nós dois irradiamos a nossa energia de amor, de paz, de positividade, a sombra que existe, ela vai sendo dissipada. Uma casa espírita reunida, vibrando pelo bem da comunidade. É um foco de luz aonde ela estiver instituída. Um culto no lar, um culto cristão no lar. Muitas vezes esse culto no lar, ele irradia tanta luz que ele atende a vizinhança, atende um quarteirão e pode atender até um bairro nas suas necessidades. E faz também com que seja um ponto de luz aonde quer que seja. Mesmo que o nosso irmão esteja sozinho, entre aspas, realizando esse culto do Evangelho no lar. Você faz o culto no Evangelho do lar? Momento que os nossos irmãos da espiritualidade se aproximam, mentores espirituais vêm para estar junto conosco, trazendo as vibrações positivas da luz que emana de Jesus, o nosso Mestre. Não tenham dúvida disso. A escuridão só existe na ausência da luz. Passamos então a nossa luz brilhar. E nesse mundo de expiação e prova que percebemos mesas fartas. Hoje a gente assiste na televisão reportagem de pessoas bem-sucedidas, pessoas de posses, e eles falam da pandemia, da quarentena, como eles estão lidando com a quarentena. Aí a gente percebe a fartura, a facilidade. Uma pessoa dessa pode ficar 1 ano na quarentena, que ela não vai sofrer. Mas e aqueles que não têm o que comer? Como se dá essa quarentena? Como eu posso pedir para a pessoa ficar em casa e a pessoa tem que ficar em casa? Mas será que quando eu peço a pessoa para ficar em casa, eu não tenho que dar condição a ela para que fique em casa? Será que não é hora de nos unirmos para auxiliar aqueles que não têm? Dividir o que não é nosso, pois o que temos é nosso por empréstimo. São reflexões que precisamos fazer. Crianças passando fome, recém-nascidos que não têm um copo de leite ou uma madeira para que possam beber. E aqueles que têm muito na fartura continuam achando que estão vivendo tranquilamente. E os compromissos assumidos? Será que nascemos no mundo de expiação e prova para ser mais do que os outros que necessitam tanto? É muito triste o momento que vivemos. Mas, como acreditamos e temos a certeza e sabemos que Jesus, o divino amigo e companheiro, está no leme dessa nau, nós temos a certeza que não estamos desamparados. Cada um vai viver a sua história, que é sua, e é intransferível. Mas aqueles que não cumprirem com seu papel de auxiliar os irmãos que necessitam, estarão assumindo compromissos para uma próxima encarnação. Ninguém está dizendo que possuir, ter posses é errado, não é errado. Cada um pode trabalhar e construir a sua história. Só não podemos deixar os nossos irmãos necessitados. Mundos regeneradores. Avançamos nesse caminho evolutivo onde nossa morada, que é o planeta Terra, e outras moradas também que estão inseridas na mesma lei que o Pai nos trouxe, avançam no caminho evolutivo. Agora entramos no mundo em regeneração. A Terra hoje já se aproxima desse mundo regenerado, mas para isso tem que banir daqui da Terra o orgulho e o egoísmo. Um mundo em transição. Um mundo regenerado é um mundo em transição.
ficará por um período bem menor do que um período de mundo de expiações e provas. Recupera forças para seguir nas provas. Ainda existirão as provas, mas as expiações já ficarão de lado. Equidade preside nas relações sociais. Já não existe tanto o egoísmo da forma que existe no mundo de expiação e prova. Na fronte dos homens está escrito o amor. O amor no olhar. Quando eu me dirigir àquele atendente, aonde quer que seja, eu estarei me dirigindo a ele com amor. As sombras vão se dissipando a partir de aí, então. O fardo material pesa menos. É muito mais tranquilo viver no mundo regenerado. O homem ainda é falível. Ainda trazemos as nossas questões para serem resolvidas. Mal ainda existe, mas o bem e a intenção da busca de Deus prepondera. Imaginem vocês, o mal ainda existe. Não teremos banido daqui ainda o mal. Mas a gente viver num mundo onde todos os irmãos buscam e têm a intenção de encontrar, se religar a Deus, que mundo é esse, gente? Nós temos poucos momentos encarnados no mundo de expiação e prova que a gente sente esse gostinho dessa ligação com o alto, quando nos despimos completamente do egoísmo, de tudo isso que nos move para o material, para o que é pesado. Muitas vezes num sorriso da criança, num olhar daquele que quer bem, quando nos reunimos num grupo de jovens para cantar e encenar o Evangelho, nós já sentimos um gostinho desse mundo regenerado. É pena que no nosso dia a dia, na convivência com os outros, não conseguimos ainda manter essa vibração tão necessária para a nossa mudança e a nossa transformação. Mas dia virá, não tenham dúvida disso, como Cristo mesmo nos prometeu, encontraremos o amor e a verdade. Da mesma forma que Jesus conhece o amor e a verdade, nós também um dia conheceremos. Quando Jesus sobe ao monte, junto com seus amigos, e recita a poesia das bem-aventuranças, os homens que ali estavam sentados, que já o seguiam, ansiosos e angustiados e aflitos, tinham a necessidade de estar com aquele homem, aquele jovem Rabi Galileu, que trazia as percepções de um mundo completamente novo, desconhecido, mas que todos queriam conhecer. Jesus vem falar de amor, perdão e construção desse mundo novo. E nós continuamos, há 2000 anos, insistindo em acreditar que somos as personagens que vivemos na encarnação presente. Ah, se despertássemos de uma vez, como naquela conversa entre Jesus e Públio Lentulus. Senador, seria melhor que me seguisse hoje e agora. Porque senão só os milênios. E nós? O que vamos responder para Jesus quando Ele nos diz: siga-me agora? Que importa os outros? Siga-me tu. O que faremos? Que caminho tomaremos? Continuaremos a perder tempo em polêmicas que não vão nos levar a lugar nenhum? Ou vamos aproveitar o nosso tempo, que o tempo hoje está sobrando, e vamos trabalhar na construção desse mundo novo, para que amanhã possamos ser herdeiros do mundo construído por nós mesmos? E esse mundo ele começa a ser construído no coração de cada criatura, como Jesus diz a Hanã, na porta do templo. Hanã achava que era um juiz poderoso, portador da ordem e da lei, que a sua palavra era a pura verdade e tinha que ser cumprida. E Jesus vem lhe mostrar que não. Ele conhece o amor e a verdade. Ele conhece. Nós também conheceremos. Disse também que os seus colaboradores viriam de todas as partes. Jesus nunca disse que os seus colaboradores seriam os intelectuais
portadores das mais belas falas, dos mais belos textos. Jesus disse que todos poderiam colaborar. Todos são candidatos a trabalhadores da sua seara, conhecedores da boa nova do reino. Jesus não elege, não escolhe, ele acolhe. Ele recebe a todos. Todos podem auxiliar. E nós estamos inseridos nesse convite. Mas cabe a cada um de nós aceitá-lo. Como aquela jovem mulher, quando ouve Jesus caminhando pela antiga Galileia, ela que procurava o amor deitada com vários homens, e vivia as angústias e as aflições, porque não encontrava o amor, o verdadeiro amor. E quando ela ouve as poesias recitadas por aquele jovem, ela simplesmente é tocada em seu íntimo e passa a segui-lo. Abre mão de todas as suas posses e bens materiais, pois ela reconhece nele a verdadeira vida, aquele que traz a verdade. E a partir do momento que conhecemos a verdade, estamos libertos de todo o mal que nos cerca, produzidos por nós mesmos. Ela vivia, sim, a aflição, da obsessão de 7 irmãozinhos infelizes, mas nós também podemos nos livrar dessa obsessão que nos cerca. Mas para isso é necessário mudar a energia que existe dentro de cada um de nós. E essa energia ela pode pulsar, ela pode irradiar, ela pode tocar as pessoas, mas depende da escolha, depende da vontade de cada um. Isso é o seu papel, é o meu papel. Viveremos um dia em mundos felizes, onde a vida é praticamente imaterial. Não há dores físicas, locomoção rápida. Adorei essa parte, locomoção rápida. Alguns têm mais, mas ninguém falta o necessário. Possuir não é pecado, entre aspas. O ter não é errado. Agora, quando eu tenho demais e os meus irmãos estão morrendo em hospitais, pois não têm respirador, meus irmãos estão morrendo porque não têm o alimento necessário para o seu dia a dia, aí alguma coisa está fora de lugar. Autoridade é puro mérito. Acabaram-se as carteiradas. Você sabe com quem está falando? Isso vai deixar de existir no mundo feliz. A autoridade é moral. Como é bom quando a gente encontra um irmão nosso que tem autoridade moral. Nós que participamos de reunião mediúnica, percebemos quando o irmão nosso tem autoridade moral e ele se dirige ao Espírito, não com a autoridade de quem manda, mas com a autoridade daquele que ama, daquele que já conhece o amor. Aí tudo se transforma. Pois para os irmãos que estão na espiritualidade já não existe mais a necessidade das palavras, e sim da energia que cada um passa para o outro. Eu ficaria aqui falando por 40 minutos. Quem dera que eu tivesse autoridade moral para passar para todos que nos assistem a energia do amor, para que pudesse tocar os nossos corações e que pudéssemos avançar um pouco mais na encarnação que hoje cada um de nós está vivendo. Há apenas o bem nos mundos felizes. E nos mundos celestes, espíritos puros. Chegamos no final daquela receita que Jesus passa a cada um de nós das bem-aventuranças. Cada degrau, cada bem-aventurança que ele traz é um degrau para que possamos avançar para um mundo mais evoluído. Cada bem-aventurança vai nos trazendo referências para que possamos construir esse homem de bem e nos tornarmos um dia espíritos puros. Não há mais nada a espiar nem a provar. Espíritos chegaram à perfeição relativa em relação a Deus. Chegamos no final da caminhada evolutiva conhecida pelo homem na Terra. Mas sabemos que a evolução, ela não cessa.
cada dia vamos crescer mais. Mas a gente entende também que quando chegamos na condição de viver em mundos celestes, nós não habitaremos mundos celestes, pois teremos a vontade e a necessidade de voltar e regressar e ajudar e auxiliar todos que necessitam. Quando vivermos em mundos felizes, já estaremos nessa condição de cuidar daqueles que necessitam. A necessidade de auxiliar fará parte do nosso coração. Mas se quisermos, no mundo que vivemos hoje, olhar todo esse quadro, com toda a informação que temos, e achar que estamos chegando no final dos tempos, que a terra acabará, seremos destruídos, todos morreremos, nada disso vai acontecer. Mesmo aqueles irmãos nossos, que por um motivo ou por outro estão retornando mais cedo, na nossa visão, para a pátria espiritual, nada termina. Simplesmente a cena se renova e a vida continua. Todos vamos continuar a viver como espíritos imortais, aprendendo aqui ou lá, da forma que escolhermos. Mas o pessimista ele enxerga o hoje apenas sem aprofundar a análise, ou sem observar a grande figura. Foca na dor, querendo se livrar dela. Falta ao pessimista distanciar-se um pouco, parar um instante e olhar para Deus. O pessimista ele só consegue enxergar o seu sofrimento. Mas se nós olharmos para o nosso irmão que está ao nosso lado, nós vamos perceber que nós temos muito mais a agradecer do que reclamar. Mas quando focamos no peso que estamos carregando, ele vai ficando cada instante mais pesado. Agora, quando percebemos as graças recebidas durante o caminho e como temos que agradecer, a nossa dor vai ficando pequena cada vez mais. Aí nós nos tornamos aqueles que podem auxiliar os que sofrem. E a dor vai sendo dissipada. Jesus algum dia disse que acabaria com a nossa dor? Não. Jesus não disse que acabaria com o peso que cada um tem que carregar. Mas ele nos propôs a troca por um fardo mais leve. Quando ele estende as mãos para os aflitos, que somos nós nos dias de hoje, ele nos convida a compartilhar com ele as nossas dores e as nossas aflições, para que possamos encontrar o consolo e a paz interior. Em tempo de transição, nos lembramos da lei de progresso. Perturbações até que a transição moral esteja estabelecida. Esse texto está no livro A Gênese, no capítulo 18, São chegados os tempos. E vivemos, nesse período, muitos de nós temos moratórias e provas renovadas. De acordo com a nossa caminhada evolutiva, nós podemos ter um tempo a mais nos dado para aproveitar e servir e ajudar aqueles que nos cercam. Mas, por outro lado, também vivemos experiências, provas, que nos fazem crescer nessa caminhada. Cada um de nós traz uma história. E muitas vezes acreditamos que a história se dá a partir do nascimento, do berço, até o túmulo. Grande engano. Nós somos espíritos imortais, criados há muito tempo. Estamos nessa caminhada, adquirindo experiências e mais experiências, construindo a nossa história. Mas a minha história do passado, de dias que já vivemos, ela reflete hoje. As escolhas de ontem estão trazendo reflexos para hoje. Muitas vezes incompreendidos. Não conseguimos, não aceitamos. Por quê? Mas se tivermos um olhar muito mais amplo da cena a que vivemos, vamos compreender que essa bagagem traz reflexos para o dia de hoje. E vivemos o bom combate. Uma existência sem sacrifício? Será? Com a bagagem que carregamos, será que nós viveremos uma existência sem sacrifício?
Márcia, atende lá que eles estão chamando, por favor. Toda adesão ao bem produz uma reação equivalente, que se faz superada pela abnegação. Ao invés da tristeza e desencanto, que sempre tomam conta do lutador, ele deve voltar-se para a alegria do serviço, agradecendo aos céus a oportunidade autoiluminativa. Hermínio de Miranda, que traz esse texto, Manuel Filomeno de Miranda, que traz esse texto no Amanhecer de uma Nova Era, no capítulo 16. Toda adesão ao homem de bem produz uma reação equivalente. Se nós ficarmos enxergando só as dificuldades do caminho, nós não vamos perceber as belezas que nos cercam e as oportunidades que temos de auxiliar aqueles que necessitam. Ao invés da tristeza e desencanto que sempre tomam conta do lutador, ele deve voltar-se para a alegria do serviço. E será que conhecemos pessoas assim? Que o mundo interior, o mundo que o cerca, está simplesmente acabando, e ele está ali, persistente. Sempre uma visão positiva da vida. A necessidade de estar sempre auxiliando aqueles que o cercam. Muitos de nós já vivem dessa forma. E toda vez que nos colocamos nessa condição, enxergar só o que acontece de melhor conosco, viver a experiência da dor, mas enxergar o que acontece de positivo, auxiliar aqueles que estão ao nosso lado, nós temos a oportunidade iluminativa, autoiluminativa. A transformação acontece. A receita que Jesus nos traz para nos tornarmos homens de bem, ela parte do princípio da caridade. E quando falamos que a doutrina espírita é o Cristo vivo novamente entre nós, isso é muito claro. Fora da caridade não há salvação. Caridade primeiro para nós. Temos que ter mais caridade, mais aceitação do que somos, como somos. E o porquê somos assim. Mas também saber que eu preciso ser melhor e vou ser melhor. Amanhã serei melhor do que hoje, do que fui ontem. É uma certeza que temos que ter. Não carregar os pesos da história do passado. Carregar, sim, a experiência, para que não tropecemos no mesmo lugar. E quando Manuel Filomeno fala do amanhecer de uma nova era, vivemos hoje o amanhecer de uma nova era. Falar isso em tempo de pandemia, onde muitos perderam seus familiares amados, nós sabemos que isso é verdade. A dor bate em nossa porta nesse instante. Hoje, muitas vezes, chegamos em nossa casa, nossa mãe já não está ali, nosso pai, nosso irmão, nosso filho amado. Mas nós temos a certeza, nós temos que saber que não estamos sozinhos nessa caminhada. Jesus está no leme e Deus está no controle de tudo. Deus é um Pai amoroso que sabe o que é melhor para cada um de nós, mesmo quando não o compreendemos e quando não o aceitamos. Mas Ele sabe. É de notar-se que em todas as épocas da humanidade, as grandes crises sociais, se seguiu uma era de progresso. A partir de uma grande crise, houve uma era de muito avanço para a humanidade. Não tenho dúvida disso. Hoje nós fizemos a entrega das cestas aqui no Vicente de Paulo, e o que nos chamou muita atenção, que o nosso trabalho aqui, quando ele começou, a gente entregava 4 cestas. Começamos a tarefa e alguns irmãos começaram o auxílio, as doações, passamos a 10 cestas, a 12, a 13, a 15, a 30. Hoje nós entregamos 47 cestas. A fila estava enorme aqui no Vicente Paulo. Mas o que nos chama a atenção não é o alimento, não é a doação que nós entregamos, que isso é a coisa mais fácil que tem. O que nos chama a atenção é a vontade que os nossos irmãos estão tendo de auxiliar o próximo. E como nós agradecemos a oportunidade que todos estão oferecendo nesse instante de aliviar um pouco a dor daqueles que sofrem. Pois é muito triste você acordar pela manhã e não ter nada no armário e na geladeira para fazer o almoço dos seus filhos.
Pedimos então que nesse momento que vivemos, aonde sobra um pouquinho, aonde podemos dividir o pouco que temos, não só o que sobra, mas o pouco que temos, que a gente possa dividir com esses irmãos para amenizar a dor e o sofrimento. E assim nós vamos fazendo que essa luz interior que existe, que está completamente abafada pelas cinzas da ignorância e da arrogância, do egoísmo, que ela possa fazer essa luz brilhar e alcançar mais corações, fazendo com que nossa luz brilhe. Nesses sinais dos tempos que Jesus disse que viveríamos, percebemos a efervescência, santuário da esperança, o bem dando as caras. Pessoas que nunca tiveram um trabalho social, uma convivência auxiliando, simplesmente estão despertando um sentimento íntimo de dar um passo em favor daqueles que necessitam, em favor do próximo. Vivemos sim dias difíceis, mas cada um de nós pode auxiliar os nossos irmãos, trazendo o auxílio, o alívio necessário para que possamos vencer essas dificuldades. Moral e inteligência são duas forças que apenas com o tempo chegam a equilibrar-se. Jesus nos faz um convite. Já adquirimos muito conhecimento intelectual. Mas nós que estávamos sentados naquela tarde, naquele cenário lindo daquele monte, onde aquele jovem abre sua boca e recita as bem-aventuranças, ele nos convida mais uma vez. E nós, o que vamos fazer? Qual será a nossa escolha nos dias de hoje? Continuaremos simplesmente à margem do caminho? Ou vamos perceber que é hora de auxiliar aqueles que caem para que possamos avançar também? Vencer o nosso maior tirano, aquele que nos domina e que nos leva para os caminhos equivocados, pois somos os trabalhadores da última hora. Somos convocados mais uma vez para servir em favor do jovem Rabi Galileu, trazendo a paz na terra e a construção do mundo novo. Um mundo que nós somos herdeiros. E o que estamos deixando para nós dessa construção diária? Que sejamos todos otimistas. Na questão 1019 do Livro dos Espíritos, o bem reinará na terra? Allan Kardec questiona os espíritos. E eles respondem que sim. São Luís responde que sim. O bem reinará na terra quando os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem. Porque então farão que reine o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Todos vós, de fé e de boa vontade, colherão pelo cêntuplo o grão que houver de semeado. E o bem reinará na terra, pois o amor existe em nossos corações, a oportunidade se renova em cada instante. Eu e você somos convidados a construir um mundo novo, onde a paz alcançará todos os corações. E nesse mundo, que nós somos herdeiros da terra nova, enxergaremos a nova Canaã, a terra prometida. Jesus estará caminhando entre nós novamente, no sorriso de uma criança, numa rosa que libera o seu perfume, transformando os nossos dias, na beleza dos pássaros que voam. Esse será o mundo que nós queremos ser herdeiros. Convida todos nós para essa transformação íntima, para que possamos ser um pouco melhor, começando por agora. Agradecemos ao apoio da espiritualidade amiga, que sem ela não teríamos realizado essa tarefa de hoje, e que possamos continuar junto nesse caminho iluminado que o Cristo nos mostra a cada dia e que depende de cada um de nós se vamos segui-lo ou não. Muita paz a todos. Muito obrigado.
Então, bom, a fala do Rogério. Eu ia agradecer, né, pelas doações recebidas, pelas cestas que hoje a gente fez as entregas e foi muito bom, né, ter a casa lotada de cestas, graças a vocês que fizeram parte. Estamos agradecidos, imensamente agradecidos pela oportunidade que tivemos de servir mais uma vez, não é isso? E semana que vem será você de novo, né, Rogério? Ou você vai mudar o palestrante? Imagino que semana que vem seja novamente o Rogério, que vai né, ter um outro tema interessante. Então, é reencarnar para recomeçar. Semana que vem será esse o tema, novamente com o Rogério, tá bom? E me perdoe, gente, é porque normalmente quando é ele que está cuidando do som, ele mexe, manuseia ali e o áudio fica legal. Hoje o companheiro Blendo falou que estava um som meio diferente, mas eu não soube mexer, me perdoe, mas deu para ouvir, deu para escutar direitinho. Então, nós já vamos chegando ao final, né, do nosso trabalho da noite. Estamos muito agradecidos a Jesus. Então, nada mais justo do que fazer nossa prece para agradecer por essa oportunidade. Então, nesse momento que estamos extremamente agradecidos ao Mestre Jesus pela oportunidade do trabalho na sua seara. Sabemos, Senhor, de nossas limitações, mas também sabemos do seu amor incondicional para cada um de nós. Quando nos esforçamos, quando nos unimos enquanto irmãos, ficamos mais fraternos, ficamos mais fortes e podemos muito. Então, Senhor Jesus, pedimos que prevaleça conosco, nos dando bom ânimo para permanecermos em nossa caminhada, mesmo quando o Senhor nos parece difícil diante das adversidades que se fazem em nosso caminho, mas também sabemos que nesses instantes de dificuldade, é neste momento que nos carrega no colo, nos incentivando, nos dando bom ânimo para continuarmos. Quando os nossos pés estão calejados, nos pega no colo, nos dando refrigério para recomeçar. Agradecemos imensamente por esse cuidado e por esse amor. Mas ainda assim, Senhor, pedimos por aqueles nossos irmãos que se encontram acamados, debilitados pela doença, pela fadiga, pelos familiares, Senhor, daqueles que sofrem por perder um ente querido, nesse processo de dificuldade que passamos, pois bem sabemos das necessidades de cada um. Estamos agradecidos, Senhor, pelo cuidado com todos os nossos irmãos nesse instante. Muito obrigada, Jesus. Obrigado aos mentores que aqui se fazem presente. E pedimos que permaneça conosco agora e para todos sempre. E tenhamos todos uma boa noite.